Paz do Senhor, meus irmãos. Sou o professor Evandro Roque. Hoje nós vamos falar da aula 9, da lição de número 9 do nosso livro de Introdução ao Santo Ministério, a matéria Cerimônias e Celebrações. Então você acompanha comigo no seu livro e assim nós vamos desenvolvendo, naquele mesmo sistema, vamos lendo, vamos explicando parte por parte, para que os irmãos possam acompanhar. Cerimônias e celebrações. Todos as imagens, o slide que passar e tiver esse sinal de interrogação, significa que é um texto do questionário ou é um texto da prova. Então você já fica um pouco mais atento, porque esse texto vai servir como base para as questões, seja do questionário, seja da prova. Cerimônias e celebrações. Acompanha comigo. Talvez seja um tanto difícil para um pregador não litúrgico do Evangelho efetuar cerimônias eclesiásticas. No entanto, as cerimônias fazem parte do seu dever e ministério diário. E, portanto, requer-se que todo ministro venha se familiarizar com estas, uma vez que está sujeito a ser convidado a realizá-las. É dever do ministro aprender a oficiá-las, ou seja, realizar essas cerimônias com dignidade e correção. As pessoas em favor das quais tais cerimônias são realizadas consideram-nas como momentos relevantes em suas vidas. Delas participam com profundo respeito e reverência. Se o ministro despreparado não as realiza com reverência, elas perderão o propósito e os benefícios para os quais foram instruídas. As cerimônias às quais o texto se refere, que o ministro precisa aprender a oficiar, a realizar, são cerimônias de casamento, cerimônias fúnebres, cerimônias de formatura, santa ceia, ordenação. Todas essas cerimônias, todos esses tipos de formalidades, elas seguem um determinado protocolo e é preciso levar em consideração cada parte desse processo para que se possa realizar ele com muito respeito. Por quê? Porque as pessoas que solicitaram a realização disso, ou seja, aquelas pessoas que convidaram o ministro para fazer a realização dessa cerimônia, confiam e têm respeito por essa cerimônia. Então, eles querem que o ministro, o pastor, o obreiro, nesse caso, realize essa cerimônia com pelo menos o mínimo de respeito, reverência que o próprio indivíduo que convidou tem, Ou seja, às vezes alunos que estão se formando, por exemplo, chamam o pastor para ser o padrinho da turma, chamam o obreiro para ser o padrinho da turma, então ele vai ser o chamado paraninfo, Ele vai fazer o discurso e tal. Então, é importante que se realize isso em respeito à pessoa que chamou. Cultos fúnebres, por exemplo, cerimônias fúnebres, dentre outras coisas também, outras cerimônias, também precisam ser levadas em consideração, porque também há muito sentimento envolvido ali. Veja, a pessoa está passando por um momento difícil, que perdeu um ente querido, convida o pastor, o obreiro, o ministro, para que ele realize essa cerimônia. Então, a família já está passando por um momento de vulnerabilidade muito grande, então eles contam com respeito à reverência do ministro. E, as pessoas têm que ter essa preparação, porque não se sabe quando serão chamadas para realizar esse tipo de cerimônia. Então, é bom ter um conhecimento, um certo conhecimento, com relação a isso, para que esteja preparado, ou que tenha pelo menos o mínimo de conhecimento quando for chamado para realizar esse tipo de cerimônia. Porque num momento ou outro, alguém vai convidar, alguém vai chamar, então é importante que se leve em consideração a reverência, o respeito, e que se atenda. Muitas vezes as pessoas convidam o ministro nega o pedido, sendo uma chance que está perdendo de pregar o evangelho, de falar das coisas de Deus,
ele acaba negando o pedido porque considera que não tem preparação para isso. Então, no curso de Introdução ao Santo Ministério, o aluno já recebe, pelo menos, né, um embasamento teórico, né, algumas orientações para a realização de algumas cerimônias, para que, caso seja convidado, ele já tenha, pelo menos, o mínimo, né, o básico, para a realização de uma cerimônia dessa natureza. São cerimônias eclesiásticas, tá? Todas elas fazem parte do dia a dia do pastor, do líder, do obreiro. Não queremos dizer com isso que deva haver, né, rituais inflexíveis, artificiais, mas antes uma certa ordem digna, que honre a ocasião esperada pelas pessoas envolvidas. Certamente nessas oportunidades estarão presentes observadores que são membros de igrejas ritualistas, onde todas as cerimônias são consideradas rituais santos, independentemente de quais cerimônias sejam. Se o ministro desavisado violar a reverência formal da ocasião, será um grande choque para tais pessoas e isso as levará a perder o respeito por ele, por sua igreja. Sendo assim, espera-se que todos os ministros saibam conduzir as diversas cerimônias eclesiásticas com dignidade e decoro, contando ao mesmo tempo com a presença e as bênçãos do Senhor nessas ocasiões. Então, aqui você percebe que as pessoas sempre estão observando o ministro, o seu modo de realização da cerimônia e tal, se ele vai, né, se esforçar, vai ter reverência, respeito e tudo mais, porque isso pode prejudicar a imagem do ministro, né? O ministro que se nega a realizar esse tipo de cerimônia pode acabar prejudicando o seu ministério, porque as pessoas não vão convidar mais, né? Quando alguém chama, por exemplo, se o pastor chama alguém para realizar alguma coisa, e a pessoa começa, não posso, não vou, não dá, hoje não, chama outro, não. Aí o pastor não chama mais. Mesma coisa acontece com essas pessoas. Eles chamam algumas vezes e se o indivíduo, né, o ministro, o pastor, o pregador, atende o chamado e realiza isso com perícia, com respeito, com reverência, né, e tudo mais, aproveitando a oportunidade para pregar o evangelho e tudo mais, com certeza essa pessoa terá outras oportunidades, mas é um modo para acabar fechando as portas do ministério para a pessoa depois. Então, é importante que se considere levar isso com muito respeito. E sem contar também essa segunda parte, que tem algumas igrejas que são bastante ritualistas, né? Ou seja, eles consideram um protocolo nos seus cultos, nas suas cerimônias religiosas, e eles acreditam que a violação daquele protocolo, né? Eles acreditam que a violação daquele protocolo possa, digamos assim, violar a santidade da cerimônia. Então, é importante que se entenda a importância disso, a relevância que isso tem para o próprio ministério, certo? A recepção de novos membros. Por ocasião da recepção de membros na igreja, subentende-se que os candidatos já tenham sido examinados e tenham se declarados de acordo com os costumes e doutrinas da igreja à que estão se unindo. Essa cerimônia é simplesmente o estender da comunhão, ou estender a comunhão em si para aqueles que já haviam sido regularmente admitidos como membros. Os candidatos de 3 classes serão de 3 classes, né? Primeira classe, aqueles que foram admitidos por confissão de fé, batismo nas águas, aqueles que foram admitidos por carta de recomendação, carta de mudança, né? Aqueles que foram que se afastaram e que estão retornando à comunhão, então é uma cerimônia de admissão, ou seja, essas pessoas estão reconciliando, estão retornando para o ministério, para a igreja em si, né, no caso. Então é importante se entender, né, que existem essas classes diferentes aí para a recepção de novos membros. Existe um modo, né, de tratar, por exemplo, né, não com mais respeito, menos respeito, não, nada a ver isso.
existe um modo específico de se recepcionar essas pessoas que estão vindo de outras igrejas, que estão passando a congregar, aqueles que são novos convertidos, que acabaram de ser batizados, e aqueles que estão reconciliando e retornando à comunhão. Todos os tipos de candidatos podem ser recebidos do mesmo modo, ou pode haver distinção de recepção entre eles, conforme o desejo do pastor. Convém que os novos membros sejam recebidos imediatamente antes do culto de ceia, para assim participarem da mesa do Senhor já como membros. Aí você percebe que deve ser feito algo anteriormente, né, para deixar tudo preparado. Muitos cultos, muitas cerimônias acabam tendo problemas na sua organização por causa dessa falta de preparação. Esse negócio de ficar chamando as pessoas no improviso, em cima da hora, em cima do momento, isso não dá certo. Digamos assim, a taxa, né, de proporção, de chance disso dar errado é muito maior. Então, muitas cerimônias mesmo, tudo preparado, ainda acontece algum imprevisto, então você imagina em alguma cerimônia, culto, alguma coisa assim, realizada com o mínimo de preparo, o mínimo de antecedência. Então, é necessário que se chame as pessoas antes de tudo isso, para deixar tudo preparadinho, para que as pessoas possam começar, né, e interagir de modo correto, né, de modo que não venha atrapalhar a própria cerimônia em si. Então, isso é tudo importante. O pastor poderá solicitar a colaboração dos pastores auxiliares do presbitério, se assim desejar, para cooperar nessa cerimônia. Pode ser feito da seguinte maneira: os candidatos se assentarão de frente do ministro, o qual, após a leitura de trechos bíblicos apropriados, se dirigirá à congregação, mais ou menos desses termos. Então, antes de ler os termos ali, veja que ele menciona a organização do povo. Por que é necessária a presença do presbitério, dos obreiros, das pessoas em geral? Porque a igreja tem que demonstrar o quão alegre está na recepção dessas novas pessoas, as pessoas que estão chegando, que estão passando a participar ali. É importante que a igreja demonstre o quanto quer, o quanto deseja que essas pessoas estejam ali. Aí se usa textos bíblicos apropriados para a recepção disso. Por exemplo, no caso de novos convertidos, pessoas que acabaram de se batizar, ou de ser batizadas, né? Tem aqueles textos, por exemplo, que falam que existe alegria no céu quando uma pessoa ou um pecador se arrepende e tudo mais. Então aí você vê que se existe essa alegria no céu, é necessário também que a igreja apresente essa alegria, deixe transparecer o quanto ela está feliz por alguém estar passando a congregar ali, por alguém estar vindo de outra igreja congregar ali, um novo convertido, alguém está se reconciliando. Então é importante que a igreja deixe claro o quanto ela está alegre, feliz, né? Enquanto ela está transparecendo toda essa alegria, todo esse regozijo, né, pelas pessoas estarem passando a participar do ministério, da igreja, da comunhão em si. Então, isso é importante para que o novo convertido sinta-se recepcionado, sinta-se bem recebido, né? É chato, é ruim você chegar numa igreja e você não ser bem tratado, né? Dá aquela impressão, se não que essa seja a intenção, mas fica aquela impressão de que a pessoa, que a igreja não quer que você esteja, não quer que você esteja naquele ambiente. A pessoa pode se sentir assim, né? O inimigo aproveita essa brecha aí e acaba prejudicando, né, a comunhão das pessoas. Então, se faria uma leitura nesses termos. Prezados irmãos, entendemos pelas Escrituras que a igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça e a grande família que traz o nome de Cristo, o exército que segue a Cristo como capitão. Desta maneira, nós estamos ligados uns aos outros como membros do seu corpo, como irmãos e irmãs em sua grande família, como valentes combatentes em seu exército vitorioso. E a essa santa comunhão que as pessoas à nossa frente, tendo sido recomendados pelo presbitério desta igreja, vieram agora a ser admitidas.
Então os candidatos à igreja se levantarão, o ministro dirá: nós, por este ato, damos as boas-vindas aos irmãos, aí chama cada candidato pelo nome. É interessante a pessoa ser chamada pelo nome, por quê? Porque dá a ideia de que você realmente se importa com a pessoa a ponto de saber o nome dela, né? Isso é um gesto pequeno, simples, mas de grande importância, né, para a pessoa em si. Veja, a pessoa, por exemplo, está te recebendo e não se importa nem com o teu nome, então dá a ideia de que a pessoa não levou a sério a tua chegada ali. Então isso é importante. Chama cada candidato pelo nome, como membros dessa igreja, eles recebemos fraternalmente a comunhão no precioso nome de Jesus. Aí, então, o pastor e os demais que estiverem participando juntamente com eles do cerimonial apertarão as mãos dos candidatos, que são agora membros, e os parabenizam por essa importante decisão, por essa importante iniciativa de estar ali agora fazendo parte dessa igreja, fazendo parte do corpo de membros, participando da comunhão com os irmãos e tudo mais. Então, eles merecem, ou pelo menos precisam, ser muito bem recebidos deste modo, para que se sintam felizes em nosso meio, né? Você vê que o texto começa falando, nós somos a grande família de Cristo, o qual Cristo é o cabeça e tal. A gente sabe que todas as famílias têm os seus problemas e tudo mais, né? A Igreja de Cristo tem dificuldades também que precisam ser superadas, mas como família é importante que essas pessoas sintam afetivamente bem recebidas, sintam que essa família se importa com elas, né? Então tem que haver essa relação muito afetiva ali. Acontece muitas vezes das pessoas chegarem nas igrejas e simplesmente não se importarem com elas, né? Isso é ruim, porque a pessoa, não sendo bem recepcionada, dificilmente ela vai retornar ali. E mesmo que ela não seja bem ou mal recepcionada, se ela não for recepcionada, provavelmente o inimigo vai aproveitar essa brecha e vai acabar dificultando que essa pessoa retorne para fazer uma outra visita ali. Tá? Perceba o ponto de interrogação nesse slide, né? Significa que é um texto de prova, um texto do questionário ou da prova em si. Então, dá um pouco mais de atenção, né? Já fica mais atento. Culto de ação de graça. É um culto especial de agradecimento pelas bênçãos recebidas, e o ato de dividir essa alegria com os demais possui respaldo bíblico. Sendo esse culto de programação específico, o dirigente precisa estar a par, né, atento à programação, veja bem, antecipadamente, para evitar certos inconvenientes durante o culto. Os hinos a serem cantados, a leitura bíblica, a pregação, bem como qualquer outra atividade, deve ser adequada ao momento. Portanto, tudo deve ser devidamente escolhido com antecedência, a fim de evitar transtornos. Segue algumas referências de alguns textos adequados para esse tipo de solenidade. Salmo 103, Salmo 116, Colossenses 3, 15 a 17, 1 Tessalonicenses 5, 18, 1 Timóteo 1, 12. São referências de textos que podem ser lidos na leitura oficial, que podem até ser utilizados na ministração, porque, veja bem, em uma cerimônia de batismo, é adequado que se pregue, por exemplo, sobre o quê? Batismo. É adequado que se cantem hinos sobre que tema? Batismo. Então, tudo tem que se encaminhar para a expressão da alegria das pessoas por aquele momento. Então, é necessário que tudo siga esse tom, siga esse projeto, siga esse protocolo. Né? Você não pode simplesmente fazer um culto de ação de graças e não dar nenhuma palavra, não fazer nenhuma leitura, não cantar nenhum hino que demonstre esse sentimento de ação de graças. Então, cada cerimônia em si, existem uma gama de textos específicos que podem ser lidos, explicados, né, trabalhados, desenvolvidos aí
nesses cultos, a fim de demonstrar realmente esse sentimento. Se o culto é culto de ação de graças, então nós podemos pegar os textos bíblicos que trabalham a questão de ação de graças, da reunião do povo, da alegria, e deles se reunindo ali para expressar essa grande alegria e tal, por alguma bênção recebida, pelo aniversário de alguém e tal, pela vida de alguma pessoa, por uma bênção alcançada. Então é importante que a igreja tenha esse mesmo sentimento quando ela se reúne para esse tipo de cerimônia. Então, perceba que é importante que tudo siga esse mesmo tom. Então, quem vai dirigir o culto precisa estar devidamente preparado. Como que faz isso? Quem vai dirigir o culto normalmente, né, tem que ir atrás das pessoas que vão louvar, né? Já indica para a pessoa o tema do culto, para a pessoa já procurar um hino, né? Vai louvar, então louva um hino que tenha essa mesma temática, já conversa com o pessoal da mídia, do som, para que eles também estejam devidamente informados dos hinos que serão cantados, das pessoas que vão cantar, para que tudo esteja devidamente funcionando. Muitas coisas dão errada nessas cerimônias porque as pessoas não se preparam antecipadamente. Então, sempre tem que ter essa preparação de modo muito antecipado para que tudo corra bem no dia. E ainda assim, existe a possibilidade de acontecer algum imprevisto. Então, se o culto é um culto fúnebre, se o culto é um culto de ação de graças, eles têm uma liturgia diferente, um tom diferente, isso precisa ser seguido com muito respeito, porque o propósito disso digamos assim, seguir o sentimento que demanda esse culto. É um culto de ação de graça, não pode ser prestado com tristeza, bem como um culto fúnebre, a cerimônia fúnebre não pode ser feita morrendo de alegria, porque as pessoas estão ali para lamentar a perda de um ente querido. Então, a Bíblia diz o quê? Se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso está em Romanos, então é importante a pessoa levar em consideração o momento. Também lembramos daquele texto de Eclesiastes capítulo 3, né? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, leva em consideração sempre isso. Se o culto é de ação de graça, evidentemente, deve expressar toda a felicidade daquele momento, certo? Então, isso é importante. Culto de colação de grau, que é o culto de formatura, é um tipo de culto de ação de graças, né, onde é realizada essa cerimônia como gratidão a Deus pela conclusão de um curso, evidentemente. Então, isso é realizado, normalmente tem nas entidades, nas universidades, faculdades, eles dispõem normalmente de um auditório para a realização da colação de grau, mas nada impede que essa cerimônia possa ser feita também, uma cerimônia à parte, com aqueles que são membros da igreja, por exemplo. A igreja muitas vezes se envolve, né, ou patrocina, ou direciona os cursos de teologia, por exemplo, né, dentre outros cursos de capelania, etc. E essas cerimônias, nesse caso específico, são realizadas dentro da igreja. Então, no caso das cerimônias que são realizadas na igreja, né, em um culto especial para isso, também segue-se um certo roteiro, um certo protocolo para que haja um desenvolvimento adequado desta cerimônia, desse tipo de cerimônia. Então, no caso do culto da colação de grau, vamos acompanhar o que o nosso material sugere. Os cultos de colação de grau geralmente são cultos ecumênicos, de caráter muito peculiar, realizado nas faculdades e universidades, e é promovido pelas turmas em auditório específico para tal. Mas é lícito realizar esse culto na igreja. Ainda há jovens que fazem na igreja um culto de ação de graças pela vitória alcançada. Então, como eu mencionei anteriormente, a única coisa que eu não comentei nesse caso seria a questão desse tipo de culto daí ser ecumênico, né?
as faculdades, como eu disse, têm o seu auditório e tal, mas nada impede que essa cerimônia seja realizada também na igreja, com um culto de ação de graça, no caso, por aqueles que são membros e tal, né, obreiros que fizeram o curso, alcançar essa vitória, e fazer um culto de ação de graça para agradecer a Deus por todo esse esforço empreendido e pela vitória alcançada. Nesse caso, como sendo um culto ecumênico, que é o culto ecumênico? São pessoas de várias confissões cristãs que se reúnem para juntos participarem desta cerimônia, né? Então, às vezes o indivíduo é crente de outra igreja, de outra denominação, ele pode participar. Não é um culto sincrético, né? Porque o sincretismo tem a ver com a mistura de religiões cristãs com não cristãs, com outras religiões que têm os fundamentos e tal, mas no caso do culto ecumênico, né, são pessoas de várias denominações cristãs que podem se reunir para apresentar esse culto de ação de graça. Então, vamos para o roteiro. Primeiro, o culto de colação de grau deve ser iniciado com abertura solene, oração e ainda até pelo hino nacional brasileiro. Normalmente, nos auditórios, se faz a menção, se faz a realização, né, do hino nacional brasileiro. Então, na igreja pode ser feito também, porque é um ato cívico, né? Aí tem a posição, tudo corretamente que se faz, as pessoas em pé, no que se canta o hino nacional sentado ou em outra posição, mas sempre em posição de sentido. Faz-se uma leitura específica, feita pela autoridade eclesiástica máxima presente no culto. É interessante dar honra, né, para quem é o patriarca, o mais antigo, o mais experiente, ou no caso ali, tendo o pastor presidente, dá a oportunidade para o pastor presidente fazer esta leitura específica, né, seleciona um texto específico para isso, e com isso se dá essa abertura, né. Os formandos podem preparar um hino especial, tá? Levando em consideração que esses formandos são alunos cristãos, eles podem ter um hino preparado também para apresentar, ficaria até interessante, né. Uma palavra proferida pelo diretor da entidade, na sequência o representante da turma usa a palavra como orador. Então, a turma em si vai ser apresentada, no caso, né, pelo diretor. Ele é que vai dar o direcionamento ali, né, do porquê daquela realização, a apresentação da turma e tudo mais, o curso que está se concluindo. Na sequência, o porta-voz da turma faz uso da palavra como orador, ou seja, para contar, né, um pouco do desenvolvimento, de como foi feito o curso e tudo mais, né, os desafios. Ele é um representante da turma, então ele tem que apresentar um pouco desse desenvolvimento do curso em si até a sua conclusão. A colação de grau é feita pelo presidente, né, no caso aí é o diretor da entidade em si, daquela instituição, né, se a instituição for ligada à igreja, aí provavelmente o indivíduo que é o diretor é também membro da igreja. Isso pode ser precedido ou até mesmo após o compromisso dos formandos, que tem aquele juramento, né? Todo curso tem o seu juramento. Então é interessante que essa colação, ou seja, esse recebimento de autoridade, seja feito após o juramento, né, da profissão em si, do curso que foi realizado e tal. A palavra do paraninfo vem logo após. O paraninfo é o padrinho da turma, né? É uma pessoa convidada para ser o padrinho da turma. Em seguida, a entrega dos certificados, homenagens na sequência, ou seja, as pessoas que estão se formando, né, os indivíduos que estão se formando vão ser chamados nome por nome e tal, devem se posicionar, lembrando que não é um ato mundano. No ato mundano, você pode ver, né, em algumas instituições, as pessoas vão lá e fazem alguma firula, né, me perdoem a expressão, mas fazem uso de alguma coisa, assim, para comemorar e tal. Então, lembrando que você está num ambiente cristão, né, e deve ser comedido, né, essa expressão de gratidão aí deve ser um tanto comedida para que não haja um escândalo, né, alguma coisa que possa vir a prejudicar a própria cerimônia em si. Aí, uma palavra bíblica, seja a leitura de um texto, a explicação daquele texto, né, a conexão daquele texto com o ato em si,
é muito importante também. E finalizando com agradecimento, né? Agradecimento pela oportunidade, pela disposição, pela realização do culto e tudo mais. Oração, bênção apostólica. Então, esse aqui é um roteiro bem simples para a realização de um culto de colação de grau. Bom, então é um culto que pode ser realizado dentro das nossas congregações. Modelo para cerimonial de formatura. Tá? O modelo que apresentamos como referencial é usualmente destinado à formatura teológica. Né? Eu falei anteriormente que normalmente a igreja se envolve com os cursos de teologia necessariamente. Porém, atende quaisquer tipos de cerimoniais de formatura, ou seja, não impede que outros cursos também sejam realizados, essa cerimônia como eclesiástica também, né? Ou seja, na igreja. Os oficiantes, primeiro, o nome da turma, deve ser usado o nome de uma pessoa a quem se deseja prestar homenagem, né? Normalmente, aquelas turmas que concluem, né, dado o nome de alguém responsável, de uma pessoa a quem se deve honra, ou a quem se quer dar honra, então é dado o nome daquela turma, tipo assim, turma fulano de tal, isso é dado para honrar a pessoa em si e identificar aquela turma também. O paraninfo, que é a pessoa escolhida para desempenhar esse papel, será o padrinho, ou seja, o padrinho da turma, a pessoa que vai, como é que eu posso dizer assim, dar os conselhos, os parabéns, né, às pessoas ali que acabaram de concluir aquele curso. O mestre da cerimônia, este é o que vai se responsabilizar pela direção, ele é o narrador, praticamente, é aquele que vai chamar as pessoas, que vai direcionar, é o dirigente da cerimônia em si. O orador, que é um dos formandos, devendo possuir uma boa oratória. Você não vai escolher qualquer pessoa para ser orador. Vai chamar alguém que tem uma boa retórica, uma boa oratória, alguém que sabe se expressar, que tem uma boa dicção, que fala bem, né, que não digamos assim, não se sente pressionado ou coagido, né, por causa da multidão que está ali, alguém que consiga falar em público, né? Quem tiver essa dificuldade, aí já vai gerar um problema para as cerimônias. O juramentista, que é alguém que vai direcionar o juramento da turma, como eu falei anteriormente, todas as profissões têm um juramento para o exercício daquela profissão, então é importante que se tenha alguém que direcione esse juramento. A Bíblia, um dos formandos, evidentemente, deverá entrar com a Bíblia, né, dando honra ao nosso livro sagrado, nosso livro máximo, né, na igreja cristã. O cântico deve-se designar alguém que canta um louvor em nome da turma, como foi dito anteriormente, a turma toda pode cantar, juntamente com aquele que vai estar direcionando. A mesa de honra, é imprescindível a constituição da mesa de honra, onde deverá tomar assento aquelas autoridades eclesiásticas e civis, ou seja, as pessoas que foram convidadas para aquele ato, pastor presidente, se for convidado algum pastor de fora para ser o padrinho da turma e tal, se for convidados também autoridades civis, vereadores, prefeitos, essas coisas, são todos direcionados a essa mesa de honra, lembrando que é um ato eclesiástico, uma cerimônia realizada na igreja em si, mas o indivíduo formado, né, a partir daquele momento, vai exercer uma profissão, então ele vai trabalhar civilmente, vai se envolver com a sociedade, então quem tiver o interesse também pode chamar essas pessoas, né, como eu disse, autoridades civis, para participação também, ok? O cerimonial em si, né, abertura do culto, delegar o cerimonial a quem dará continuidade, né, quem faz aquela primeira oração, ele já passa para quem vai dar a direção toda. Aí ele vai convocar as pessoas para a mesa de honra, as apresentações, né, fulano de tal, autoridade, vai estar direcionando o lugar para ele sentar, é sempre bom ter as pessoas ali envolvidas para direcionar aonde o indivíduo deve sentar, para não ficar se batendo, né, negócio. Composição da mesa, já foi mencionada, a entrada do paraninfo, né, do padrinho da turma, chamando os professores, depois os formandos também. Louvores congregacionais, né, os hinos da harpa, normalmente, que a gente já está acostumado, já está habituado. Um formando entrará com a Bíblia aberta para realizar nela uma leitura oficial,
né? Aí se dá essa abertura. Então, a leitura bíblica, o louvor pode ser um indivíduo cantando e a turma acompanhando. A entrada das bandeiras, né? Em alguns casos se faz a entrada das bandeiras, fica até mais bonito, com a cerimônia mais formal. Normalmente as igrejas sede, os templos sede, é que reservam essas bandeiras, né? Tem um processo para se emprestar as bandeiras, utilizar as bandeiras. Lembrando que também tem uma ordem para as bandeiras, né? Não pode colocar as bandeiras lá de qualquer modo, tem que colocar na ordem certa, a bandeira do país, a bandeira da cidade, a bandeira do estado, tem uma localização adequada ali para isso. Aí o entoamento do hino nacional brasileiro, que nós já falamos, o histórico do curso, ou seja, aí vem o orador da turma, o indivíduo que vai contar como que aquele curso foi desenvolvido e tudo mais. O louvor, o juramento, pelo indivíduo que é o chamado juramentista, ele vem e direciona o juramento. A entrega dos certificados vai ser chamado nome por nome pelo narrador, né, pelo mestre da cerimônia, vai chamar nome por nome, as pessoas vão lá, pegam, comemoram e tudo mais, mas tem que tomar cuidado apenas, como eu disse ali, para não exagerar, né? Tem gente que quer virar mortal, calma aí, vai devagar, lembra que você está numa igreja, né? Tomar cuidado com isso. Colação de grau, representando a instituição de ensino, ele vai confirmar, né, a partir desse momento, tá, vocês passam a ser os profissionais, no caso, né, teólogo, terminou de formar em teologia, acho que agora vocês são teólogos e tal, poderão atuar na sociedade. Então, esse é o ato do representante, né, da instituição. A homenagem aos professores, o agradecimento aos professores, à diretoria, à instituição, a todos os presentes, e a conclusão. Aí temos as linhas gerais para o discurso do orador, aí ele pode utilizar isso, né, ilustríssimos, pastores, obreiros, autoridades, amigos, é o modo como ele vai se direcionar a essas pessoas. Não, tem que ser o mais formal possível, lembrando que você está numa cerimônia, tem que ficar bonito. O propósito da cerimônia, do roteiro, é que fique bonito, que fique formal, que fique dinâmico, né? Aí as dificuldades, né, o orador, como eu disse anteriormente, ele vai comentar as dificuldades enfrentadas, se houve alguma característica assim que dificultou e tal, é bom citar esse tipo de coisa, né, para mostrar que houve um esforço muito grande empregado ali, além da parte financeira, o tempo, a saúde, ainda todas as dificuldades e tal, mas conseguiu concluir. Então, toda essa trajetória do desenvolvimento do curso vale ser mencionado pelo orador. Destacar de maneira enfática os benefícios alcançados através do curso, ou seja, como que aquele curso foi significativo, o que ele aprendeu. É claro que não dá para falar de tudo, evidentemente, mas aquelas coisas que mais lhe chamaram a atenção, é importante mencionar cada uma delas. Aí o juramento. Esse é um juramento, né, um modelo de juramento para que aqueles que vão realizar ali dentro da igreja, evidentemente, lá no auditório das faculdades, cada curso tem o seu tipo de juramento. No caso da medicina, utiliza o juramento de Hipócrates. Então, tem que ver, nesse caso aqui, dentro da igreja, seria um roteiro de juramento, né? Prometo ser fiel a Deus, aos princípios que tenho aprendido, procurando sempre envolver-me constantemente na excelente, agradável e perfeita vontade de Deus. Prometo aplicar-me no trabalho do reino de Deus, desenvolvendo minhas funções com humildade e responsabilidade, respeitando o ministério da igreja e agindo com voluntariedade e amor. Prometo dispor-me completamente a serviço da igreja, do Senhor, estabelecendo como prioridade em minha vida e em meu ministério cumprir sem restrições o ID do Senhor Jesus Cristo. Prometo cultivar a virtude do amor em todas as minhas atuações em prol da obra de Deus, seguindo o exemplo sublime do nosso amado Salvador. Amém. Aí as pessoas vão dizendo, vão confirmando, prometo. Tem que levar em consideração, gente, que isso daqui é um juramento, né? É uma promessa, é uma palavra que a pessoa dá. Tem gente que simplesmente faz esse juramento e esquece do teor desse juramento, esquece que deu a sua palavra. Então tem que tomar cuidado, né? Isso aqui é um juramento de ética, é um juramento que a pessoa promete exercer a sua função, a sua profissão dentro dessas condições. Então tem muita gente que é ordenada, faz o juramento e acaba esquecendo do teor desse juramento aí. Então tem que tomar cuidado com isso daí, porque a pessoa está dando a sua palavra. Evidentemente, isso tem um certo preço, né? Digamos assim. A realização de uma cerimônia fúnebre.
O momento do falecimento é um momento difícil e o obreiro, após ser comunicado o ocorrido, deve oferecer ajuda imediata à família. O consolo espiritual dado através da sua presença é muito valioso, ou seja, é interessante que a pessoa que acabou de perder um ente querido possa ver ali próximo de si um obreiro, um representante da igreja, alguém que tenha essa disponibilidade, essa vontade, esse interesse, para que a pessoa sinta que a igreja está com ela nesse momento difícil, né? Como já foi dito anteriormente, né? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, deve-se levar em consideração isso. É um momento muito difícil e a pessoa está vulnerável, está triste, está abatida, está melancólica, está passando por aquele momento difícil da perda. Então, é interessante que a pessoa olhe para os lados e veja que ali tem alguém da igreja junto com ela, e que nessa pessoa ela vê que a igreja está abraçando a sua causa, está junto com ela, apoiando e oferecendo o seu ombro ali. Em nome da igreja, o obreiro deve observar e certificar-se de que já foram tomadas as primeiras providências, e, se necessário, ajudar para que tudo seja providenciado naquele momento. O que o indivíduo vai fazer? Ele vai oferecer-se, né, em nome da igreja, sim. É evidente que não é qualquer pessoa que chega lá oferecendo-se em nome da igreja. Algumas pessoas que são cristãs, né, membros da igreja, obreiros e tal, eles vão lá para prestar, né, os seus sentimentos, mas sempre existe um ministro enviado diretamente, né, da igreja para representar em nome da igreja e oferecer o auxílio devido. Tá? O auxílio ali pode ser em qualquer coisa, às vezes seja um trabalho prático, físico, alguma coisa assim. A igreja está à disposição para isso. Aí tem uma citação do Manual de Celebrações do Ministro, do pastor Jaziel Guerreiro Martins, que diz: o pastor e a igreja precisam tomar certos cuidados práticos sempre que ocorrer o falecimento de alguém da igreja. Assim que receber a notícia da morte de um dos membros de sua igreja, o pastor deve imediatamente ir à residência dos familiares para oferecer a sua ajuda e consolo espiritual. É importante verificar os planos da família para o funeral, fazer sugestões pertinentes e ajudar em tudo que for possível. É de muita ajuda à família, orientações no sentido de que se evitem certos gastos excessivos, como sucede com muita frequência quando as emoções profundas atacam o interior das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente percebe nessa orientação do Manual de Celebrações do Ministro, né, do pastor Jaziel Guerreiro Martins, é que o indivíduo que vai lá deve ser uma pessoa já experiente, que lide com isso, que tenha, né, um certo embasamento, um envolvimento com esse tipo de coisa, para que ele possa dar o direcionamento correto. A igreja envia alguém, a igreja sempre envia alguém como seu representante ali para estar junto com as pessoas, né, e oferecer essa ajuda, as primeiras orientações e tudo mais. Deve-se ver que as pessoas estão passando por um momento difícil, por um momento complicado, né, de perda e tudo mais. Então, os sentimentos estão aflorados e nós sabemos que nesse momento as pessoas não raciocinam direito, né? Tem gente que até passa mal, às vezes precisa ser medicada e tal, atendida. Então, as pessoas não estão bem emocionalmente, e nesse caso, algumas pessoas acabam se aproveitando dessa situação e pode ocorrer um certo descontrole ali. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de acontecimento também. É uma possibilidade, pode acontecer. Aqui nós temos um texto de prova, ou do questionário, é um texto em que nós temos que dar um pouco mais de atenção, porque ele vai ser citado especificamente depois na avaliação. O serviço fúnebre é um momento onde há oportunidade para meditação, reflexão, e pode alcançar uma audiência heterogênea, pessoas de diferentes pensamentos, né, com a mensagem de esperança e salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um momento em que as pessoas estão tristes, abatidas, estão meditando, estão refletindo, estão repensando, né, a vida praticamente, porque ali eles estão passando pelo fim da vida de alguém, digamos assim. Então, as pessoas estão meditando e tudo mais, então, elas estão com o coração quebrantado. Então, é um momento em que se pode trazer uma mensagem de salvação. Lembrando que o público que estará ali não é todo cristão, dificilmente é todo cristão.
Vêm pessoas de outras religiões ou pessoas que não têm nenhuma confissão de fé. Então, o ministro que vai vai dar essa palavra, vai realizar essa cerimônia, ele deve levar em consideração o sentimento das pessoas e essa característica heterogênea, ou seja, as pessoas de diferentes confissões estão ali, tudo misturado, tá? Então, aproveita o momento para levar uma palavra de esperança e de salvação. As pessoas estão com o coração quebrantado, fale da salvação, porque é um momento em que as pessoas, pela sua vulnerabilidade, pelo seu estado emocional, né, seu estado emocional, elas possam até reconciliar com o Senhor, aceitar Jesus. É um momento propício para a pregação do Evangelho também. Deve o obreiro se preparar emocionalmente para a realização da cerimônia fúnebre, e orientar a família, né, sobre os bons testemunhos deixados pela família. Ou seja, quando o indivíduo vai realizar isso, ele deve mencionar, né, digamos assim, as coisas realizadas por aquela pessoa que acaba de falecer. Então, evidentemente, sempre em contato com a família, ele vai buscar essas informações para fazer menção, né, do trabalho do indivíduo, e isso a gente está dizendo do indivíduo que acaba de falecer. Então, a família fornece algumas informações sobre a obra, o trabalho do indivíduo. É evidente que normalmente a pessoa que é enviada já tem conhecimento da realização da obra, principalmente quando o indivíduo que faleceu era obreiro, era um pastor, alguma coisa assim. Deve-se pedir autorização à família para iniciar o culto, porque é a família que vai direcionar isso, né? A cerimônia não deve ser demorada, lembrando que não pode entediar as pessoas que estão ali, então não vai fazer um culto, digamos assim, 2 horas. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque as pessoas estão velando aquela despedida, digamos assim, do indivíduo falecido. Hinos devem ser referentes ao momento, ou seja, você não vai cantar um hino com um tom alegre, digamos assim. Não é momento para isso. Tem que cantar um hino com um tom reflexivo. Aí tem uma sugestão de alguns hinos, hino 187, 202, 422. Esses são hinos hinos adequados para aquele momento de sentimento aflorado, aquele momento de choro, de melancolia, de tristeza, de esperança também. Então, é necessário trazer as coisas trabalhando dentro daquele momento, dentro daquele espaço ali, agir conforme aquela situação. A palavra final deve ser do pastor ou do seu representante, né? Como eu disse, a igreja sempre manda alguém, sempre envia alguém. Então, é essa pessoa que conclui. Após a palavra final, orar rogando a Deus conforto e consolo aos familiares. Preste atenção que não é feita oração pelo indivíduo falecido. Tá? Não se faz oração pelos mortos. A oração é feita para consolo dos familiares. Então, Deus fortaleça a família, Deus console a família e tal, né? Mas não pelos mortos em si, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso também, porque já seria um problema doutrinário. Observação. É um erro fazer outro cerimonial em volta da cova, porque normalmente esse culto não é feito em volta da cova, né? É feito normalmente na capela, ou aonde está na casa, né, onde está sendo realizado o velório. Nunca é feito ali na cova. Bom, é prudente, porém facultativo, fazer uma última oração antes da descida do caixão. Ou seja, é prudente. Vamos orar novamente pela família, mas aquele negócio de ficar fazendo muita oração, de 5 em 5, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Calma, gente, as pessoas estão lamentando, tá bom? As pessoas estão lamentando, estão sofrendo, ficar entediando as pessoas, né? Tudo aquilo que é exagero é ruim. Tem que tomar certo cuidado com isso. Em caso de ser convidado a fazer uma cerimônia fúnebre de pessoas não crentes, apesar de ser difícil e constrangedor, é um momento propício para se falar de Cristo aos perdidos, e levar as pessoas presentes a compreender o significado do momento e levá-las a aceitarem a Cristo. Então, basicamente, esqueça o morto, porque Cristo é a esperança dos vivos. Aí tem palavras também específicas para esses momentos, como foi dito anteriormente. Quando chamam para fazer uma cerimônia para pessoas não crentes que faleceram, e a família também não é crente, então é um momento delicado, né? Você vai tratar de um momento difícil já, e tem mais essa característica peculiar da família em si, do falecido não serem crentes. Então é um momento propício para se falar do evangelho para essas pessoas, para que essas pessoas, né,
tomem ali uma decisão favorável à sua salvação. E tem textos propícios para esse momento também. O Manual do Ministro, da editora Vida Nova, é um outro manual, diferente daquele que foi citado anteriormente, sugere um texto para ser proferido pelo ministro no momento em que o féretro esteja sendo colocado no sepulcro, né? O féretro o caixão está descendo ali, naquele exato momento. Por ter sido vontade de Deus Todo-Poderoso, em sua infinita providência, separar deste mundo a alma do nosso, se for o irmão da igreja, menciona o nome, irmã, né, e tal. Se não for, só menciona o nome da pessoa. Nós entregamos o seu corpo à terra, terra a terra, cinza a cinza, pó a pó, como diz o próprio texto sagrado. Mas nós esperamos a ressurreição universal do último dia, quando a igreja de Cristo será arrebatada e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na segunda vinda do Senhor, cheio de poder e majestade. A terra e o mar entregarão seus mortos e os corpos corruptíveis dos que dormiram nele serão transformados e tornados semelhantes ao glorioso corpo de Cristo, conforme a poderosa obra pela qual ele pode sujeitar a si todas as coisas. Então, esse aqui é o texto, uma sugestão de texto para que se pronuncie logo após aquela oração, no momento em que o corpo está sendo colocado na cova. Isso aqui é uma palavra específica para esse momento, para esse ato em si, que é muito propícia, né, para falar bem a verdade, que trata do indivíduo descendo a cova, o corpo está morrendo, e aí já ressalta a esperança, né, da ressurreição. Então, é uma palavra bem propícia para esse momento. Uma outra cerimônia também muito comum dentro das nossas igrejas é a cerimônia do batismo. Tem também um roteiro para isso, ela não pode ser feita de qualquer jeito, também não pode ser um culto comum, porque é um culto diferente para isso. Batismo tem origem na palavra grega baptizo ou batisma, que significa submergir ou imergir. Tem a ideia de submergir completamente. Esse é o significado de batismo. O batismo deve ser realizado por imersão, que é um símbolo, né, da morte, destruído o corpo para o pecado, o indivíduo nasce novamente para Cristo e quando ele ressurge, né, quando ele é fundado na água, é o símbolo da sua morte, morreu para o mundo, quando ele ressurge é o seu novo nascimento. Então, é um símbolo, né, tangível, por isso que temos poucos ritos na igreja, né, o batismo, a Santa Ceia, então, para esse é o significado disso. O Manual do Ministro, novamente, da editora Vida, traz o seguinte comentário. Para esta cerimônia de batismo, essa cerimônia de batismo nos lembra nossas obrigações para com Deus e para com os demais. Portanto, aproveitaremos a oportunidade para nos consagrar de novo e renovar nossas promessas. Nós nos comprometemos a trabalhar pelo progresso da igreja no conhecimento e santidade, para promover sua espiritualidade e para nos mantermos firmes em seu culto, disciplina e doutrina. O batismo em águas é uma ordenança. Normalmente isso é orientado, né, nos discipulados, e a fórmula para o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeiramente, quando é realizada a cerimônia do batismo, ela não é um ato apenas para aqueles que vão descer as águas, mas é um ato também para relembrar e reafirmar o compromisso daqueles que já desceram as águas. Então é interessante fazer a oração, a cerimônia, tendo em mente aquelas pessoas que vão descer as águas, porém, é importante também levar em consideração que é um momento para aqueles que já desceram as águas, que já são membros, que já são obreiros, que já são meninos, que reafirmem as suas promessas, né? Porque é feita uma promessa no ato do batismo, para que essas pessoas reafirmem isso, porque quanto mais a gente reanimar essas coisas na nossa mente, né, relembrar isso, mais difícil vai ser da gente esquecer dessas palavras que a gente fala, dessas promessas que a gente realiza, porque diante de Deus elas estão firmes, né? Então é preciso que o indivíduo tenha em mente que ele tem um propósito a cumprir. Então, muitas pessoas pensam que a cerimônia do batismo é somente para as pessoas que vão descer as águas, e esquecem desse detalhe que aqueles outros que já estão envolvidos devem reafirmar o seu propósito diante de Deus. E a fórmula, né, ou seja, o batizador, o batista, o indivíduo que vai realizar o batismo ali,
que vai realizar a submersão das pessoas, né, a imersão delas na água e tal, vai acompanhá-las nesse processo, ele deve dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam bem que aqui vale uma colocação bem simples. Essa é a fórmula bíblica. Porque o indivíduo que está realizando o batismo, ele diz, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Porque ele está fazendo esse ato representando a Trindade. Então ele faz citando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nesse ato ele está representando a figura da Trindade. Agora, eu vejo pessoas usando essa fórmula na oração. Não pode usar essa fórmula na oração. A pessoa vai fazer a oração e diz, é o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é fórmula para a oração. A fórmula da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, é para o batismo. Não é para a oração. A oração é ao Pai em nome do Filho. Se oramos ao Pai em nome de Jesus. Essa é a fórmula da oração. Não se pode utilizar essa fórmula na oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque no ato do batismo a pessoa representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No ato da oração, se ela está orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está orando para quem? Entenderam? Então, é uma fórmula que tem que ser utilizada no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é outra para a oração. A oração é feita ao Pai, em nome do Filho. Né? Tem gente que vai orar, ora para Jesus em nome de Jesus. Jesus é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que confusão terrível. Né? É feio para nós, como ministros, orarmos de maneira tão confusiva, tão confusa, tão complicada. Tá? É preciso tomar cuidado com isso. Então, a fórmula para o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na oração é ao Pai em nome do Filho. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso aí. Quem deve receber o batismo? As pessoas que confessam Jesus Cristo como Salvador. Então, normalmente na igreja é feito aquele pedido, né? Quem quer aceitar Jesus, quem quer reconciliar, quem quer retornar, quem não é crente, quer passar a ser crente. Muitas vezes esse apelo é esquecido, porque esse apelo, na verdade, ele não é um apelo bíblico. Não existe uma fórmula bíblica para chamar as pessoas para isso. Não. Porque quando as pessoas confessavam a Cristo, já era o ato do desejo do batismo. Lembram, por exemplo, do eunuco, né, que Filipe prega para ele, fala para ele, ensina para ele sobre o Evangelho e tudo mais, o livro que ele estava lendo falava de Jesus, né, lembra que ele estava lendo o livro do profeta Isaías? Então, quando ele decide receber essa fé, ele já pede o batismo. Então, houve um momento na história em que se começou a fazer o apelo, e se tornou nas igrejas como se fosse uma regra. E não é, meus irmãos, tá bom? Algumas igrejas fazem, outras não fazem. Tem gente que diz assim, não pode terminar o culto sem fazer o apelo. É interessante que se faça, é prudente que se faça, mas deve-se entender que não é uma ordenação bíblica. Não existe isso, tá bom? Isso é uma coisa que a partir de algum momento da história isso foi feito. Porque as pessoas que já aceitaram a Jesus, digamos assim, na sua mente, no seu coração, elas já desejam o batismo. Então, as pessoas que vão ser batizadas são aquelas que já confessaram a Cristo. Lembram que na Bíblia as pessoas não fazem essa confissão de fé, eu quero aceitar Jesus, eu quero reconciliar. Lembram, por exemplo, do carcereiro? O que eu posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, ou seja, ali já está demonstrando que ele está recebendo a Cristo. E lá no Antigo Testamento as pessoas que eram salvas, né? Lembram, por exemplo, da confissão de fé de Ruth, né? Ruth falando para Noemi, a partir de agora teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Isso é confissão de fé. É como se ela estivesse aceitando, recebendo a Cristo, recebendo a salvação. Então, entendemos que esse ato do apelo é um ato que começou em algum momento da história. Isso não é muito antigo, não. Isso é recente. É coisa nova. E algumas pessoas querem obrigar todo culto a fazer isso. Calma, gente, é prudente que se faça, como eu disse, porque não é uma coisa ruim, mas querer afirmar que isso é uma obrigatoriedade da liturgia, isso aí é discutível, tá bom? Quem se arrepende dos seus pecados, essas pessoas que devem ser submetidas ao batismo. Quem confessa Jesus, quem se arrepende dos pecados, quem
voluntariamente, olha bem, lembra que eu falei sobre a questão do apelo agora nesse momento? Quem voluntariamente resolve seguir a Jesus até o fim. Então, são a pessoa que vai descer as águas do batismo, as águas batismais, que vai se submeter ao batismo, ela tem que ser uma pessoa que confessa Jesus Cristo como Salvador, que reconhece seus pecados, que se arrepende dos seus pecados, né? Não tem como se batizar uma pessoa que não se arrepende, ela tem que entender que tudo aquilo que ela fez na vida secular estava errado. Ela vai começar uma nova vida em Cristo, ela é nova criatura. E esse é um ato voluntário. As pessoas não podem ser coagidas a vir a Jesus, ameaçadas, tá? Tem que se tomar cuidado com isso. Como eu falei, eu lembro de casos em que pregadores vão fazer o apelo e acabam mais assustando as pessoas do que incitando nelas, né, incutindo ou convencendo elas da necessidade de se entregar a Cristo. Eles acabam ameaçando, né? A pessoa não quer aceitar Jesus, você vai ficar ameaçando a pessoa, né? Tem que tomar cuidado, porque a pessoa que estava até pensando em aceitar Jesus em algum outro momento já vai ficar com ódio da igreja, não vai aceitar Jesus mais, então tem que cuidar com esse tipo de coisa. O ministro deverá certificar-se de que os candidatos compreendem bem o ato e que tenham realmente experimentado o novo nascimento. Aí, para isso, existem os seus discipulados preparatórios, para preparação, né, do candidato, ou seja, o indivíduo que vai passar pelo batismo, ele tem que fazer esta preparação. Em alguns casos é feita depois, em outros casos é feito antes. O problema é que, em muitos casos, nem é feito. Nem é explicado, porque as pessoas acabam entendendo o batismo de um modo completamente errado, e alguns acabam entendendo de um modo muito místico, que existe um poder ali naquele ato, né? Então as pessoas acabam gerando uma superstição, uma coisa não bíblica em torno do batismo. As pessoas têm que entender que isso daí é um símbolo, é um rito simbólico do ato do novo nascimento. Então a pessoa tem que estar bem esclarecido na mente dela. Então tem que ser explicado. Por exemplo, no dia do batismo, é interessante que, não sabendo se foi feito o discipulado ou não, o pregador ensine isso, para que as pessoas que desçam as águas batismais já desçam entendendo, pelo menos nesse último momento, né, o significado do batismo, o significado desse ato que ela está prestes a realizar, ou a se submeter. Por que não batizamos crianças? É importante a gente esclarecer esse tipo de coisa, né? Porque não há pecado praticado para se arrependerem e por não terem capacidade para a fé. Como assim? Bom, levando em consideração algumas sugestões, orientações do próprio texto bíblico, que diz que o batismo é para arrependimento dos pecados, é difícil a gente levar em consideração que uma criança já tenha cometido pecados dos quais ela necessite se arrepender. Então não há base bíblica nesse sentido, não há como batizar o batismo de arrependimento em uma criança, porque ela não cometeu nenhum pecado do qual ela deva se arrepender. Tá? E também não tem capacidade para a fé. Em que sentido? Ela não tem discernimento de fazer a opção pela fé. Né? Qual é a consciência de uma criança, de um bebezinho recém-nascido para aceitar Jesus? Entenderam? Então isso fica difícil nesse sentido de batizar, realizar o batismo de uma criança, porque as crianças são apresentadas, né? Não existe qualquer registro que o batismo infantil seja substituto da circuncisão, como alguns dizem, no Antigo Testamento as crianças eram circuncidadas, só os meninos que eram batizados, né? Na igreja não se batiza apenas os meninos, batiza os meninos e meninas. Até mesmo Louis Berkhoff, né, um defensor da prática do batismo infantil, reconhece que a Bíblia não ensina esse tipo de coisa. Então, não é interessante levar nenhum candidato ao batismo que não tenha passado pelo processo de discipulado, onde ele irá aprender o significado do batismo e outras doutrinas da fé cristã. Então, é importante que não se batize as pessoas que não tenham consciência desse tipo de coisa, que não saibam que aquilo ali é para arrependimento, para confissão. Então, se a pessoa não tem consciência do que está fazendo, ela está fazendo isso como um ato vazio. Né? Nós somos cristãos, nós não podemos fazer as coisas simplesmente por fazer. Nós temos que entender aquilo que nós estamos fazendo. Né?
Eu citei agora há pouco o eunuco, né? Quando o Felipe pergunta para ele, entendes o que lês? Ele diz, como é que eu vou entender se alguém não me explica? Então, tem que se explicar esse tipo de coisa também para as pessoas, para que eles saibam, que eles tenham consciência do que estão fazendo, para que eles saibam que eles estão fazendo aquela opção voluntariamente, que é isso que eles querem, né? Porque senão batiza hoje e desvia amanhã, aí você vê que as pessoas não entenderam nada da seriedade desse ato. No dia do batismo se faz necessária uma reunião prévia, conscientizar os candidatos quanto à importância da decisão que estão tomando e que responsabilidades estão assumindo os doravantes, seja a partir daquele momento. Também na reunião prévia, deve-se orientar os candidatos sobre o cerimonial do batismo, sobre a roupa de batismo debaixo da capa, explicar que a capa branca simboliza a pureza da nova vida, né? Não tem nada de místico nisso, é um símbolo também. Orientar onde se trocarão e todos os procedimentos concernentes ao momento devem ser explicados nessa reunião. Ele está falando aqui da parte do processo prático ali. É evidente que deve-se escolher o local para o batismo e preparar um lugar específico, né, bem fechado, né, normalmente os irmãos fazem um stand, né, fechadinho, para que as irmãs possam se trocar ali, outro para os meninos, para os irmãos, para que eles possam se trocar em outro lugar. É necessário orientar eles que levem, que vão com roupa, né, por baixo da capa, né, porque na hora de molhar o branco tende a ficar um pouco transparente, isso é muito complicado. Então, tem que se orientar os irmãos que tenham uma roupa por baixo daquela, lembrando eles também que a roupa vai molhar, então eles têm que levar toalha, eles têm que levar uma outra muda de roupa, né, um outro conjunto para conseguir se manter seco depois, até porque a água normalmente é fria, em alguns casos, em algumas igrejas tem águas aquecidas, mas por quem escolhe ser batizado no rio, a água normalmente é um pouco mais fria, então, para que o indivíduo não fique doente, né? Imagina, a pessoa vai lá se submeter ao batismo, né, ser batizado e acaba saindo de lá pegando uma gripe, alguma coisa. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Orientar eles onde eles vão se trocar, porque eles chegam ali, é um ato totalmente novo e único, e normalmente as pessoas ficam perdidas assim, né? Então, é necessário ter alguém que direcione eles, que explique para eles onde vai ser, como vai ser realizado e tudo mais, né? O processo, que eles vão ser chamados parte por parte, vão ter que fazer a fila. Então, isso é importante, ter alguém que direcione eles, porque eles se sentem muito inseguros nesse momento. O ato em si, né, ou seja, agora quem vai realizar, o que ele deve falar, né? Você pode ver que nos atos do batismo, normalmente o oficiante, né, quem vai realizar o batismo ali, conversa um pouquinho com a pessoa antes de submergir ela na água. O oficiante dentro da água, ou seja, a pessoa designada para isso, o pastor, o evangelista, o líder que vai realizar isso, né, o ministro em si, orienta o indivíduo quanto à posição correta das mãos, ou seja, quem vai realizar o batismo deve orientar a pessoa, né, como que a pessoa tem que fazer com as mãos, porque o oficiante vai segurar ali e não em outro lugar, né? O oficiante não pode segurar, principalmente as irmãs, em outros lugares. Nas mãos, uma mão segurando nas mãos e outra nas costas da pessoa, para submergir ela e trazer de volta. Tá? Colocará sua mão direita ou esquerda sobre as mãos do batizando, e a outra ele levanta, né, e pergunta. Né, isso no ato anterior ao batismo. Coloca o indivíduo que vai ser batizado, segura as mãos assim, ele coloca uma das mãos assim, e a outra ele levanta e pergunta para a pessoa: você crê que Jesus é o Salvador e Senhor da sua vida? Isso é uma confissão. Você promete ser fiel a Ele durante toda a tua vida? Você promete obedecer a palavra de Deus sem reservas? Se a pessoa dizer sim, então ele diz: ó, segundo o teu testemunho público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, submerge a pessoa e traz a pessoa novamente. É interessante que isso seja um ato rápido, né? Coloca a pessoa na água e já tira. Tá? Tem gente que mergulha a pessoa e fica segurando, não pode fazer isso, gente, isso é muito perigoso. Se a pessoa tem algum problema de claustrofobia, alguma coisa assim, então tem que se evitar esse tipo de coisa, tem que ser alguma coisa rápida, até porque a pessoa já fez a confissão. Lembra bem, meus irmãos, dessa questão aqui, ó, das perguntas que nos são feitas, ou que já nos foram feitas no ato do batismo. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida? Sim. Promete ser fiel a Ele durante toda a tua vida? Veja que a gente está dando a nossa palavra como promessa, como ordem diante de Deus. Promete ser fiel durante toda a tua vida?
Sim. Por que tem pessoas que passam pelo batismo 15 dias depois desviam? Então isso é complicado, a pessoa tem que entender a seriedade do que ela está fazendo. Tá? Promete obedecer a palavra de Deus sem reservas? A pessoa diz que sim, mas aí não vai numa escola dominical, começa a acreditar que estudar é coisa do inimigo, né? Cadê a obediência à palavra de Deus? Então, a pessoa tem que tomar consciência desse ato. Então é muito importante que o oficiante saiba direcionar e conscientize a pessoa disso. Então veja que até aqui são 3 momentos. O momento do discipulado, já para conscientizar, para preparar a pessoa. Depois, o momento da palavra no culto, que tem que ser uma palavra relacionada ao batismo também, para esclarecer para eles isso. E agora também o oficiante novamente traz palavras semelhantes. Então veja que tudo tem que estar encaminhado com o propósito de conscientizar a pessoa, aquele que está sendo batizado, né, o batizando em si, tem que ser conscientizado da seriedade desse processo, para entender que não é tomar um banho, não é se molhar, não é se afundar na água e se levantar. Tá bom? Então isso é importante. Outra frase, né? Em obediência à grande comissão, segundo a tua profissão de fé, no Senhor Jesus Cristo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ser feito desse modo também, ou daquele anterior, né? Segundo o teu testemunho público, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é importante que se faça usando sempre essa forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ali no ato do batismo, o ministro é um representante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manda o candidato prender a respiração, né? Esse que é o modo prático ele faz isso. Ó. Orienta o candidato a prender a respiração, porque ele vai ser afundado na água por um pouco de tempo. Ele vai ser retirado, né? Vai ser rapidamente, né? Não vai ser uma coisa demorada. Depois inclinará o batizando para trás até submergir totalmente com rapidez. Veja bem, trazendo-o de volta para a superfície. Em seguida, devagar encaminhará o batizando para fora da água. Você orienta para ele por onde sai, porque normalmente ele entra por um lugar, sai para o outro. Orienta a pessoa certinho. Normalmente, se for no rio, as pessoas já vão lá, né? Antes, já preparam tudo, deixam tudo preparadinho, por onde a pessoa tem que sair. Tá? Para não aconteça a pessoa às vezes se deslocar para um local errado. Caso haja enfermos, as pessoas com dificuldades, os paralíticos, idosos, devem ser batizados por último. Por último. Por quê? Porque aí exige mais pessoas para ajudar eles. Então, tem pessoas às vezes, que descem cadeira de roda para ser batizado, nesse caso, necessita de mais gente para ajudar. E veja que se é na piscina é uma coisa, né, água quente, se é no rio é outra coisa. Então tem que sempre tomar um cuidado, né? Deus me livre acontecer uma tragédia ali, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. É uma coisa muito delicada. Ao concluir, o oficiante fará uma oração com toda a igreja. Essa oração é uma oração do quê? De agradecimento, de festa, de alegria, por mais essa quantidade de pessoas, né, que aceitaram a Cristo, que acabaram de ser batizadas, que estão firmes na fé, né? Então, agradece a Deus por mais esse ato. A ceia do Senhor, né, perceba o ponto de interrogação, também é uma questão do nosso questionário, faz parte da avaliação depois. Um dos maiores cultos da igreja é certamente uma das celebrações mais comoventes. Transmite a essência da comunhão, é a celebração da vida, é festejar. Momento onde todos os membros se reúnem em torno do memorial, que é a morte de Cristo. A morte de Cristo tem uma importância muito grande, porque ela é o nosso resgate, é o nosso passaporte, né, para a salvação em si. Não deve ser uma cerimônia realizada às pressas, não pode ser uma coisa corrida. Eu já vi casos em que o oficiante quando não tem alguém que realize, né, às vezes o indivíduo que vai realizar a Santa Ceia, que é o ministro que vai realizar a Santa Ceia, ele quer fazer Santa Ceia em 2 lugares ao mesmo tempo, no mesmo culto. Então ele vem num, faz correndo, já sai e já vai para o outro. Não pode ser feito desse jeito. Então, tem que ser feito com mais respeito, com mais cuidado. Não é assim que realiza a Santa Ceia. Pois é um ato solene, de caráter estritamente espiritual e dirigida exclusivamente aos crentes. Tá bom? Tá? Nada impede que outras pessoas possam participar também. Mas a cerimônia em si e o ato da participação é exclusivo aos crentes. Tá? A celebração da ceia do Senhor deve ser um momento em que o ministro haja de forma calma e reverente. A presença do Espírito Santo em todo o transcorrer dessa cerimônia solene e sagrada pode produzir ricas bênçãos espirituais. Naturalmente que os pastores auxiliares e os diáconos cooperarão com o pastor nesse culto, como também os presbíteros quando solicitados. Então,
a realização dos cultos, a realização da Santa Ceia em si, é um trabalho em conjunto, né, do ministrante, do oficiante, do dirigente, dos servidores, ou seja, dos diáconos, do presbítero, daqueles que vão distribuir a Santa Ceia aos irmãos. Lembrando, né, que é uma cerimônia estritamente espiritual. É onde todos se reúnem, não para comer, todos se reúnem em torno do memorial da morte de Cristo. Ou seja, todas as pessoas que estão ali estão unidas no mesmo propósito. Tá? Santa Ceia não é comer e beber. Né? Paulo diz, quem tem fome, coma em casa. Essa cerimônia é uma cerimônia simbólica, é o outro rito, né, o chamado sacramento, né, aceito na igreja e praticado aí como um símbolo da nossa comunhão com Cristo, do nosso recebimento do seu ato, né, do seu ato redentor. Mediante claro entendimento estabelecido de antemão com os obreiros que tomarão parte ativa no cerimonial, deve-se prevalecer as ordens e os procedimentos sistemáticos durante a celebração. Aqueles que vão organizar, bem como os que vão distribuir, deverão tomar as suas posições após convém que sejam lidas passagens apropriadas, preferivelmente, 1 Coríntios 11, 23 a 32, opcionalmente, Mateus 26, 17, 20, 26 a 29, Marcos 14, 12, Lucas 22, então são passagens que tratam da Santa Ceia, preferivelmente 1 Coríntios 11, 23 a 32, tá bom? E a gente vê aí que tudo deve ser preparado de antemão, ou seja, quem vai ajudar na administração, na distribuição, deve estar tudo já orientado de antemão, as pessoas que vão fazer isso, né, para não dar tumulto, para não se pegar em cima da hora, essas coisas não podem ser feitas de modo bagunçado, de modo assim, de qualquer jeito, não, tem que ser uma coisa muito bem preparada, porque é uma cerimônia, né, então não pode ser uma coisa bagunçada. O pão e o suco de uva devem ser preparados com antecedência. Tem algumas igrejas que as pessoas vão fazendo na hora ali, e isso demora muito tempo, e a cerimônia se estende demais e torna-se uma coisa cansativa. A toalha para cobrir deve ser branca e limpa, segundo o nosso costume, que é realizado, a Santa Ceia é realizada mensalmente, né? A toalha que se fala ali é a toalha, né, que em algumas igrejas eles usam para lavar as mãos e se secar. Então, nesse caso, a toalha que aparece deve ser limpa, né? Imagina se a pessoa ir lá preparar o pão, tá? Aí limpar as mãos é uma toalha suja, e fica complicado, né? Então, o nosso costume é a realização da ceia mensalmente. Algumas igrejas fazem semanalmente, outras fazem anualmente. Então, a nossa é realizada mensalmente. Após a leitura, se faz uma explanação sobre o que significa esse ato. Ou seja, dá uma explicação, uma orientação. Na sequência, um hino é cantado enquanto os obreiros lavam as mãos. Com o retorno dos obreiros, consagra-se o pão em uma oração. Tá? Em algumas igrejas, como foi dito anteriormente, o pão já é separado anteriormente, né, já é partido, daí na hora ali só se apresenta. Então, hoje em dia o negócio está mais moderno, tem algumas igrejas que já utilizam aquele pão já lacrado, né, um pacotinho ali para não ter o toque, o ato, na necessidade de nenhum dos obreiros pegar naquele pão, é entregue para as pessoas, sem que haja o toque do ministro ali. É evidente que é consagrado da mesma forma. Geralmente é bom explicar que se trata de um culto de comunhão, mas que os não batizados sejam advertidos a não participar. Tem algumas igrejas que dizem assim, que se o texto diz examine-se o homem a si mesmo, então a gente não pode impedir ninguém, cada um que julgue se pode ou se não pode. Não. E isso em outras igrejas, principalmente igrejas sincréticas, isso é feito. Na igreja evangélica, não. A igreja evangélica se é orientado que somente poderão participar aqueles que são membros seus, que estão em comunhão com o Senhor. Por quê? Gente, você acabou de ler no texto, acabou de ver no texto que aquele que não sabe discernir condena-se a si mesmo. Participa do corpo do sangue do Senhor sem discernimento, está se condenando a si mesmo, está se prejudicando a si mesmo. Então, como é que você vai oferecer isso para pessoas que não têm esse discernimento? Vai colaborar para a destruição dessas pessoas? É evidente que não. Então, tem que tomar cuidado e orientar as pessoas para que eles tenham essa clareza, né?
o oficiante, né, no caso, o dirigente ali, então diz, e havendo dado graças, o partiu. Partido do pão, se entrega as bandejas aos diáconos que já estarão apostos para a distribuição. É feita, na nossa igreja no momento é feita aquela oração, daí cantado o hino, enquanto se canta o hino, eles entregam, né? Antes da distribuição, o oficiante dirá, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E aí, enquanto se distribui, se canta um hino, né? Tem aqueles hinos da harpa específicos ali para Santa Ceia, mas algumas igrejas se cantam outros hinos, né? O que se vale é que se tenha um hino para que as pessoas possam participar disso com mais tranquilidade também. Então, veja que nesse momento ele divide, né, a parte da preparação e da distribuição aqui em duas fases, né? A primeira, ele diz, e havendo dado graças, o partiu. Aí, quando o pão já está partido, entrega as bandejas aos diáconos, e quando eles pegam as bandejas, aí ele diz, e tendo dado graças, o partiu e disse. Na nossa igreja, normalmente, se entrega para a bandeja, né? Se pega a bandeja, se faz essa fala, né? A citação desse texto, né? E havendo dado graças, o partiu e diz, tomai e comei. Então, quando é feito, daí é feita a oração, daí é feita a distribuição. Então, você vê como o rito é diferente, um pouco pode ser diferente, mas o que vale é que se tem esses elementos ali. Havendo um grande número de pessoas a participar, o oficiante pode solicitar aos participantes que se coloquem de pé para uma melhor identificação pelos diáconos na hora da distribuição. Distribuído o pão, o oficiante se dirigirá a todos e perguntará se todos participaram. Há diferença de costumes, existem lugares nos quais o pão é comido na hora da distribuição e outros já aguardam todos pegarem para comer juntos. Então, existe essa diferença. Tem igrejas que todos pegam o pão, todos pegam o cálice e esperam para que todos, esperam todo mundo pegar para que todos participem juntos. Em outros casos, o diácono entrega, o indivíduo já retira, já participa, né? Ele está participando junto do mesmo modo, estão tudo no mesmo recinto, né? Então, não chega a ser um problema. É só uma diferença de costumes, né? Quando existe muita gente e vê que tem muita gente que não é crente, para que não haja confusão ali, é interessante pedir para as pessoas para que se coloquem de pé, para que os diáconos, às vezes se for um diácono novato que não conheça todos os membros da igreja, é interessante que ele fique de pé, que as pessoas fiquem de pé, né, perdão, para que ele possa identificar quem é crente e quem não é, para que não se entregue para as pessoas erradas, né, ou para pessoas que vieram, às vezes, de outras igrejas, que a gente não sabe se está em comunhão lá, se não está, então é necessário ter esse cuidado. Depois, né, que os diáconos retornam, o oficiante, né, quem está dirigindo a Santa Ceia, ele vai perguntar se todos participaram. Às vezes pode ficar alguém sem participar, né? Se caso a pessoa sinaliza que ela ficou sem, o diácono corre lá, né? Depois que todos participarem, aí é feito o próximo passo. Tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa, nessa falta de comunicação, muitas vezes o inimigo acha uma brecha ali, né? A pessoa vem para participar, e aí houve um descuido, né? Por um descuido, não foi entregue para ela, e ela também não se manifesta, daí fica aquele negócio, pô, não deram ceia para mim, a pessoa já fica batida, então é necessário ter esse diálogo, né? Não pode dar brecha para o diálogo. Na sequência, o oficiante ora consagra o suco, né? Suco de uva, e já passa aos diáconos também as bandejas, né? Que antes de ser distribuído, ele diz, semelhantemente, também depois de ser tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim. É de praxe que quem distribui a ceia aos obreiros seja oficiante, ou algum pastor que ele determinar. Ao retornarem as bandejas com os cálices, deve-se observar se todos os membros em comunhão participaram, do mesmo modo como foi feito com o pão. Alguns preferem já fazer o procedimento e distribuir os elementos de uma só vez, isso fica a critério do oficiante, quem está dirigindo. Tendo concluído, se faz uma oração fervorosa, ou seja, uma oração de gratidão a Deus, pela comunhão com Deus, pela comunhão com os irmãos. A gente está dando graças a Deus pelo ato de Cristo ter morrido por nós, porque sem isso nós não alcançaríamos a nossa salvação. Por isso que é uma oração fervorosa. O ato da apresentação de crianças. A apresentação de crianças também é um ato
comum, ele não é feito um culto especial para isso, pelo menos não na nossa igreja, mas provavelmente existam igrejas onde se faz o culto específico para isso. Mas nós normalmente fazemos o culto e no final a criança é apresentada em um ato específico, né, em um ato separado. Atualmente já faz parte da nossa tradição a apresentação de crianças recém-nascidas. Olha bem, não é mandamento bíblico. Não é mandamento bíblico. Mas tem respaldo no Novo Testamento. Ou seja, tem casos em que isso foi realizado no Novo Testamento. O caso de Jesus mesmo foi apresentado. Normalmente aquele texto de Lucas é lido para citar a apresentação de Jesus. Então, não é mandamento, mas pode fazer. Né? Não é uma ordenação, isso pode ser feito. Então, se tornou um ato e isso acaba de ser organizado, né, na igreja. A igreja faz isso, tem por costume fazer isso. Então é interessante que se organize, né, o ato de como isso vai ser realizado. O ato de apresentação de criança ao Senhor consiste em uma breve e simples cerimônia com oração específica pela criança e os pais. O que se pede na oração? Se pede na oração, evidentemente, que Deus abençoe a criança, que Deus dê a ela boa saúde, bom desenvolvimento, na presença de Deus. E que Deus abençoe também os pais, que dê a eles sabedoria para educar aquela criança, para sustentar aquela criança. Se eles não forem crentes, que Deus dê a eles a graça também, para que eles possam aceitar a Cristo. Esse é o teor da oração. Tá? É uma excelente oportunidade para louvar e magnificar a Deus por mais uma nova vida que nasceu. Tá? Dando graças a Deus, porque talvez seja um grande pregador, uma pessoa em eminência, tão importante que isso seja um momento de gratidão a Deus. E pelo presente dado por Deus aos pais. Os filhos, segundo a Bíblia Sagrada, são herança do Senhor, então, presente de Deus para os pais. Bom é quando os pais levam seus filhos para serem apresentados na igreja e desde tem idade de serem conduzidos aos pés do Senhor. Então, não é só apresentação, é um processo, é feita a apresentação, a criança, os pais continuam frequentando a igreja, vem trazendo a criança passa a participar da escolinha com as crianças, passa para o grupo de adolescente, do grupo de crianças, passa para o grupo de adolescente, passa para o grupo de jovem, a criança vai estar sempre envolvida ali, então vai ser educada na presença de Deus, criada aos pés do Senhor, né? Mais uma citação do pastor Jaziel Guerreiro Martins, no Manual de Celebrações do Ministro, orienta o que fazer quando as pessoas que não são da igreja trazem as crianças para serem apresentadas. Então, veja bem, há alguns pastores que se negam a apresentarem tais crianças. Entretanto, Lucas 18,16 diz, deixai vir a minhas crianças e não os impeçais, pois das tais é o reino de Deus. É fundamental que não impeçamos aqueles que se aproximam do reino de Deus. Devemos sempre estar dispostos a pedir a bênção de Deus para uma criança que não responde pela vida nem dela, nem de seus pais. Não há qualquer pecado em rogar a Deus que abençoe uma criança recém-nascida que não sabe discernir nada. Então, gente, não há necessidade de se negar a apresentar o filho de alguém que não é crente. Não tem sentido isso, né? É uma falta de bom senso, é uma falta de embasamento bíblico. Então, não tem necessidade de fazer isso, né? Aí seria muito fanatismo, né? Exagero da religião, isso não é bom para a igreja em si. Na apresentação, um cântico infantil pode ser entoado, seja uma música entoada para crianças em si, né? Falando do evangelho, evidentemente. Enquanto os pais trazem a criança à frente, havendo a possibilidade, o ideal é que o ministro vá ao encontro deles, para recepcionar eles, né? Encontrar aquele encontro no meio do caminho, para ajudar eles, para conduzir eles. É importante a leitura de passagens bíblicas apropriadas, Marcos 10, 13 a 16, Mateus 19, 13 15, etc., e deixem claro, a apresentação de crianças ao Senhor não é batismo, né? Apresentação é uma coisa, batismo é outra. Mas um cerimonial com base bíblica. O batismo bíblico só pode se realizar posteriormente à confissão de fé. Então, veja como são coisas diferentes. É necessário explicar, né? Bom dizer, nós não batizamos crianças, nós apresentamos crianças. Por quê? Porque Jesus diz, deixai vir a mim. Então, é interessante fazer esse tipo de leitura, né? Para orientar as pessoas também. O livro Guia do Pastor, da editora Vida, sugere que o pastor se dirija à igreja e aos amigos reunidos aí, mais ou menos nesses termos. Então, é uma sugestão que se faça dessa forma, se utiliza palavras semelhantes a essa.
Meus queridos, a família é uma instituição divina determinada por Deus desde o princípio. As crianças são uma herança do Senhor entregue por Ele aos pais, para que cuidem delas, protejam-nas e as treinem, as eduquem para a sua glória. É necessário que todos os pais reconheçam essa obrigação e responsabilidade perante Deus no tocante a isso. Joquebed, nos dias antigos, criou nas coisas de Deus seu próprio filho Moisés, após tê-lo dedicado ao Senhor. Ana reconheceu que seu filho Samuel pertencia ao Senhor. A Virgem Maria, Maria, também trouxe o menino Jesus ao templo. Os pais de nossos dias, semelhantemente, devem reconhecer a sua sagrada obrigação para com seus filhos, entregando-os novamente nas mãos do Senhor que lhes confiou. Ao fazerem assim, reconhecem e ratificam, confirmam publicamente a responsabilidade que tem de criá-los no temor e administração do Senhor no caminho da retidão e piedade. Então veja bem que é feito uma confirmação e de que os pais têm a obrigação, dever, o cuidado de criar aquela criança nos caminhos do Senhor. Deve, pois, dirigir-se o pastor aos pais nos seguintes termos: à vista de Deus e na presença de todas essas testemunhas, os irmãos prometem solenemente criar os seus filhos no temor e na administração do Senhor. Então veja que esse ponto do cerimonial é como se fosse uma promessa dos pais. Vamos apresentar na igreja, só apresentar, nunca mais põe o pé na igreja. Não. A apresentação quer dizer que você está assumindo um compromisso também de educar essa criança, na presença de Deus. Prometem diligenciar desde cedo para que seu filho ou filha aceite a Jesus como Salvador e Senhor. Também prometem, tanto quanto depender dos irmãos, que seu filho veja nos irmãos exemplos de vidas cristãs piedosas e coerentes. E então, tomando a criança nos braços ou impondo as mãos sobre a cabeça, o pastor fará uma oração de dedicação. A congregação, terminada a dedicação, poderá entoar um outro hino infantil em conclusão. Então veja que é citado aos pais, é dito aos pais que se façam também essa promessa de educar a criança na presença de Deus, orientá-la a ser um exemplo e tudo mais. E aí, após a confirmação dos pais, é que a criança é apresentada ao Senhor. É aí que muita gente pensa assim, que vamos levar o filho para ser apresentado. E é só feita a oração. Os pais não são orientados desse modo a fazer dar essa palavra diante de Deus de que vão cuidar dessa criança, ser exemplo, educá-la na presença de Deus, porque senão só traz a criança, apresenta, nunca mais traz a criança na igreja. Então é importante que se faça essa orientação. Aí a sequência do cerimonial, isso é realizado sempre durante o culto. O culto, às vezes, pode ser de um outro tema, mas no finalzinho é feita essa cerimônia à parte, para a apresentação da criança. Deve ser feito pelo pastor. Os pais sempre esperam e desejam que o pastor oficie esse momento. Nos seus impedimentos, ou seja, caso o pastor não possa, ele designa alguém capacitado para isso. No ato, o pastor tem que ter de posse o nome dos pais e da criança. Então, é uma preparação anterior, Vamos chamar aqui, e daí os pastores vão dizer, como é que é o nome da criança? Não, tem que ter essa preparação. Então é necessário ter essa preparação. Pode ser feita num papelzinho lá com um bilhete, com o nome dos pais da criança, no nome da criança, ou às vezes é posto no telão. Então não é necessário assim fazer também do modo que não constrange os pais. É importante. Chama seus pais à frente com a criança, pode convidar os parentes, avós, quem veio para participar, porque normalmente sendo uma cerimônia, às vezes tem mais parentes também. Textos propícios para a ocasião, da apresentação. As pessoas têm por hábito ler somente o texto de Lucas, às vezes Lucas capítulo 2. Tem mais textos que podem ser utilizados, Deuteronômio 6:4-9, Provérbios 20:11, Provérbios 22:6, ensina o caminho, educa o menino no caminho que deve andar, e até quando ficar velho não se desviará. Então são textos que podem ser lidos naquele momento. Importante o pastor, em breves palavras, falar o porquê não é costume batizar as crianças. Ou seja, orientar, aquela orientação que a gente já está habituado, assim, Por que nós não batizamos crianças? Aí dizia, a criança não tem consciência do pecado, não tem como se arrepender, nem tem pecado para se arrepender. Então é importante que se tenha essa orientação. E o pastor levantando
a criança ou apenas deixando em seus braços, né? Tem que tomar cuidado e ficar levantando, gente do céu, isso é perigoso, tem que tomar cuidado, tem que ser alguém experiente, né? Segura a criança, é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. Fará uma oração específica a fim de clamar a Deus a favor da criança, da educação dela, do futuro dela, da saúde dela, e dos pais também, que acabaram de assumir esse compromisso de criar essa criança na presença de Deus. Porque apresentar não é só apresentar, né? Tem que ser feito esse tipo de confirmação, né? Esse juramento dos pais ali de que vão educar a criança, vão servir de exemplo e tudo mais. Então é importante fazer isso também. Fotos, né? Como é uma cerimônia, tem que ter fotos. Então tem que ter alguém já preparado para tirar as fotos. O que não pode acontecer é entre uma parte do processo e outra, a pessoa se demorar para se preparar. Então, enquanto um ponto do ato já está acontecendo, a outra pessoa da sequência já vai se preparando para que tudo corra de modo mais dinâmico, né? O pastor entrega a criança à mãe, parabenizando eles, parabenizando os acompanhantes, né, por estarem ali, por essa decisão de trazer a criança a ser apresentada. Então, tudo isso é importante, reconhecer, né, o esforço do ato deles aí. Os cumprimentos da igreja devem ser deixados para o final, ou seja, não é correto ficar chamando as pessoas ali para vir dar os parabéns, não, já vira bagunça, né? Já, parece que já terminou o culto, então, termina primeiro, depois as pessoas podem tirar mais fotos, né? Dar os parabéns. Igrejas mais organizadas, ou né, não que a igreja não seja organizada em si, tem igrejas que entregam depois, né? Porque às vezes os pais avisam em cima da hora. Chega no ato do culto que eles avisam, no início do culto eles avisam que tem uma criança para apresentar. Então aí, nesse caso, não dá tempo de preparar um certificado de apresentação, né? Aquilo vai ser uma lembrança, normalmente se coloca numa moldura, uma lembrança e tal, de que a criança foi apresentada. E tem também um livro, né, onde se registra a criança e a data da sua apresentação. Então, caso haja digamos assim, o anúncio da apresentação da criança antecipadamente, dá tempo de se programar e já imprimir o certificado, deixa tudo preparadinho para ser entregue para os pais no final da apresentação, tá bom? A unção com óleo é um ato realizado na igreja, mas ele tem algumas restrições, digamos assim, alguns modos também específicos de realização. Não é qualquer pessoa que sai ungindo ou se ungindo, então tem que ter algumas especificidades para isso. Uma grande discussão envolve esse tema, mas o nosso objetivo não é trazer aqui conjecturas e refutações sobre o assunto. Você não vai desenvolver isso historicamente, teologicamente, não. Trazer aí uma orientação sobre a regulação dessa prática aí, para que se evitem certas coisas, né, certos absurdos que acontecem aí em algumas igrejas e alguns cultos aí que fica feio, né, para a igreja, fica desajeitado. A palavra unção é uma das palavras mais pronunciadas no meio pentecostal, ao lado de outras como fogo, glória, vaso, etc. Então você veja que as pessoas acabam confundindo a unção no seu sentido principal aí, tem que tomar cuidado com isso, né? Normalmente se diz, né? Nossa, o fulano tem muita unção, fulano prega sem unção, mas o fulano sim, aquele prega com unção, aquele tem unção. A pessoa nem sabe o que é unção, né? Porque normalmente fica no evangeliquez e associado a outras expressões que dá a ideia daquele movimento, do fervo, do barulho, né? A pessoa não tem nem noção do que ela usa essa expressão como se fosse um tipo de coringa na igreja, né? Fez barulho, é unção. Gritou, é unção. Pulou, é unção. É mais ou menos assim. Existem expressões chulas, ou seja, de expressões baixas, ruins, tem que ser evitadas, como reteté. Não deve ser usado, porque isso, reteté, não tem sentido nenhum, gente. Não é uma palavra com sentido, é uma palavra, digamos assim, baixa, inventada ali, ela não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum, tá? Se um pregador tem eloquência, né, a voz potente e principalmente facilidade para animar o auditório, aí as pessoas dizem, não, isso não tem unção. Cara, prega com unção. Se alguém canta bem, não, prega com unção. O que é unção necessariamente? A unção vem do grego
crisma, né? Vocês podem ver ali. Esse termo aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Nessa passagem, como no comentário supracitado, está em voga a presença do Espírito Santo. Então, nessas passagens, nesse momento, nesses textos em que a palavra unção aparece, o que está em consideração é a presença do Espírito Santo. Então, a gente confunde muitas vezes, como foi dito anteriormente, né? Fulano tem unção. A gente estaria dizendo que ele está cheio do Espírito Santo, mas, gente, o Espírito Santo, ele não está só onde acontece o barulho, onde o fulano grita, onde o ciclano pula. Não, tem que tomar cuidado com isso, gente. Isso não é bíblico. Tá? Isso não é bíblico. Crio vem do grego e significa ungir. Aparece 5 vezes no Novo Testamento. E é uma citação de Isaías, né? A menção de Lucas 4,18, é aquele momento que Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. É uma citação de Isaías 61. Né? Mas o termo Christos, que significa ungido, aparece mais de 500 vezes, desde Mateus 1, Apocalipse 21. Então, olha que interessante. Né? Então, crisma é unção, crio, ungir, e Christos, ungido. Essas palavras são muito frequentes no Novo Testamento. Você vê a quantidade de vezes que aparece Christos, né, ungido, com relação às outras palavras. Né? Já dá a entender que o ungido realmente é Jesus. Vamos ver diretamente a unção com óleo, ou seja, o ato em si. No Antigo Testamento encontramos a unção de coisas, também de pessoas, como reis ungidos com óleo derramado sobre a cabeça, simbolizando a consagração ao ofício. Sacerdotes também eram ungidos. Vamos esclarecer isso aqui, para que não haja confusão, digamos assim, com relação a essa unção, por exemplo, de coisas. Por que coisas eram ungidas? Para demonstrar consagração. Né? E também, por que você passa óleo em madeira, por exemplo, como foi passado nos objetos do tabernáculo? Por que você passa óleo em madeira? Para dar brilho. Bom, então tem que ver o contexto ali para que está sendo utilizado. Hoje em dia existem, por exemplo, produtos aí com verniz que você passa na madeira para deixar ela com cara de nova e preservar aquela madeira. Então, tem que ver o contexto em que isso está sendo utilizado. E aí algumas pessoas no Antigo Testamento eram consagradas a um determinado ofício. Veja bem, unção, meus irmãos, é incumbência também. Ou seja, ungida é a pessoa que é consagrada para determinado ofício, é separada para aquele ofício. Então, aí nós vemos reis, sacerdotes e profetas. Essas pessoas é que eram ungidas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a unção com óleo é associada à cura física e apresenta unção somente a doentes, pessoas que estão enfermas. É aplicada por quem? Presbíteros. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Então veja a quem é direcionado isso. Mas o recebimento da cura não está relacionado com a unção. Então não é um poder místico no azeite. Entendeu? Esses são os excessos que muitas igrejas cometem. Tratar esse ato como se fosse uma coisa mística. E tem gente que se derrama óleo, tem gente que bebe óleo em algumas igrejas. Então, gente, não há nada místico nisso. Assim como não há nada místico na ceia, nem místico no batismo. Tá bom? Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa para não cometer esses excessos. Esse negócio de acreditar que um objeto tem poder, um rito tem poder, isso não é coisa do cristianismo, gente. Não é coisa do cristianismo, porque essa é uma crença mística, supersticiosa, não é com a gente. Então, o recebimento da cura não está relacionado com a unção, mas com a oração da fé em nome do Senhor. Ó, o azeite é símbolo do Espírito Santo, mas não em todos os textos da Bíblia. Toma cuidado com isso daí, ó, a falta de hermenêutica aí. Tá bom?
tem textos na Bíblia, Zacarias 4, 3 a 6, por exemplo, é um caso disso, em que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Mas isso é em todos os textos que o azeite aparece? Não, não. Toma cuidado com a interpretação do texto, seja fiel ao texto. Então, o azeite, além de símbolo do Espírito Santo, é ponto de contato para estimular a fé do doente. Como assim? Você pode ver que as feridas eram ligadas com azeite. Essa ideia de ligar indica o contato de estímulo. Quando se chama o presbítero para ungir o doente, não quer dizer que a unção ali com óleo tem um poder, é místico, né? Colocou ali, a pessoa vai ser curada. Não é assim. Isso significa a ligação, a aproximação, o contato. Significa que a igreja se preocupa com os doentes. Significa que a igreja está ligada àquela pessoa e que mesmo ela está passando por um momento de dificuldade, a igreja está com ela. Então é isso que significa a unção com óleo. Não é a unção que cura. Foi dito anteriormente, a oração da fé salvará o doente. A oração em nome do Senhor. Então, essa prática é vedada, é restrita. Ou seja, quem pode executar a unção? Presbíteros, evangelistas, pastores, ministros em si. É vedada essa prática a diáconos, cooperadores, membros. Bom? Ou seja, é uma orientação. O texto diz, está alguém entre vós doente? Chame quem? Presbíteros da igreja. Então, diácono não unge as pessoas com óleo, gente. Bom, o texto não diz, está alguém entre vós doente? Chame os diáconos. Está alguém entre vós doente? Chame... Não. Pode chamar essas pessoas para fazer uma visita, mas ungir, não. Vamos ser bíblicos, tá, gente? Vamos ser bíblicos. Se o texto diz para fazer, vamos fazer. Se o texto não diz para fazer, não vamos fazer. Vamos ser bíblicos, vamos ser... lembra que anteriormente, ali no ato do batismo, né, nos feita aquela pergunta assim, promete ser fiel à verdade da palavra de Deus durante toda a tua vida? Sim. Então, no ato de batizar, nós falamos que nós iríamos ser fiéis à palavra de Deus. Então, vamos ser fiéis à palavra de Deus. Observações, algumas orientações à parte, né? A unção deve ser aplicada unicamente a pessoas doentes. Então, veja bem, no Novo Testamento não existe unção de montes, cidades, carros, casas, carteira de trabalho e outros objetos, muito menos animais. Tá bom? Então, não se unge animais, não se unge coisas, não se unge montes, cidades, móveis, casa, carro. Não. Não se unge chaves. Esquece isso. Isso é misticismo. Tá bom? A unção é para o doente. Quando se unge o doente, você está mostrando o quanto você se importa, que você está ligado com aquela pessoa. Então ela sente que alguém se importa com ela, ela sente que a igreja está com ela, ela se fortalece. O óleo deve ser aplicado sobre o doente e não sobre a enfermidade. Olha que interessante. A enfermidade, meu irmão, pode estar em qualquer lugar do corpo, interiormente, exteriormente. O óleo não pode ser colocado na ferida, na doença, não. A aplicação é na cabeça da pessoa. Bom, a unção é sobre a cabeça, não sobre a ferida, não sobre a enfermidade. Aí me diga se a enfermidade for em algum local, digamos assim, íntimo. Entenderam? Então isso tem que ser feito com muita prudência. Então, tem que se tomar cuidado com isso. A unção é na cabeça da pessoa. O óleo derrama sobre a cabeça. O óleo que era da unção no Antigo Testamento, sobre a cabeça. As pessoas são ungidas na cabeça. Então, é de costume ungir a testa do enfermo apenas. A testa. Né? Pega a botija, unge, né? Passa ali, pega um pouquinho de óleo e unge a testa da pessoa. Unção sobre a cabeça. Pronto. Tá bom? E tem azeites, tem óleos específicos para isso. Tem de mirra, tem de nardo, tá? Tem algumas igrejas que usam, né, de acácia. Então, são óleos perfumados, né? Fica até bom. Tem gente que passa na testa, depois que é ungida, ela passa assim, esfrega na mão. Então, a unção é para enfermos, tá bom? É esclarecer também que ungir não é benzer. Por quê? Como não é um ato místico, gente, você não está recebendo um poder, né? Tem gente que quando é ungido já começa a falar em língua.
Meu Deus do céu, gente, quanto misticismo existe em torno dessas coisas. Tem que tomar cuidado com isso. O óleo não é para beber, não é para jogar na cabeça, não é para passar nas coisas. Então, essas coisas são excessos. E é evidente que isso tudo causa escândalo. É feio para a igreja essa falta de cuidado com essas coisas aí. Então, nós temos também o nosso questionário no final do livro, né, sobre os textos que nós orientamos lá dentro do nosso material. Aí você vai responder no seu livro e vai realizar também a prova no final, né, no final da matéria, vai fazer a prova e vai enviar ao seu professor, ou no caso, vai receber a prova em sala de aula, vai realizar a prova, né? Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Havendo dúvidas e dificuldades, aí entre em contato com a gente, que a gente está à disposição de vocês. Muito bem, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus por mais essa aula. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.